Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, o seguinte: Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu irmão, minha irmã, a história desses 2 meninos é a nossa história. Quando é que temos direito à herança? É como se aquele menino dissesse ao pai: Para mim o Senhor já morreu. Esse menino é a síntese da indiferença religiosa. Pela indiferença religiosa também dizemos a Deus: O Senhor para mim morreu. A história desse menino divide-se em 2 partes. A primeira parte trata-se da dinâmica do pecado. A segunda parte trata-se da dinâmica do amor. Nós precisamos olhar para as 2, para podermos optar pela segunda. Tudo no pecado é fácil. O versículo 13 diz que quando o pai dividiu a herança, Jesus disse que ele pegou tudo. Ele não deixou nada, ele levou tudo que lhe era de direito na herança. Poucos dias depois, ainda no versículo 13, diz que poucos dias depois, ou seja, a rapidez, ele foi embora. Ele não passou muito tempo depois que foi dividida a herança. Pegou tudo e cuidou logo em ir embora. Isso fala de rapidez. O inimigo é instantâneo. Essa pressa imposta pelo mundo
tudo hoje é instantâneo, mas também tudo é descartável. Tudo é light. O versículo 13, a parte final do versículo 13 diz que ele partiu, foi logo embora e partiu para uma terra longínqua, muito distante. Hoje em dia as pessoas estão em terras longínquas também. Mesmo sob o mesmo teto, cada um em seu mundo virtual, cada um tendo sua vida virtualmente isolada dos demais. Ainda no versículo 13, diz que ele gastou tudo, dissolutamente, irresponsavelmente. No pecado tudo é bom, nada de regra, nada de responsabilidade. Ele tornou-se agora dono do próprio nariz, tinha dinheiro, achava que podia tudo. Porém, aconteceu com ele o que acontece com muitos. A laranja, depois de chupada, é virada pelo avesso e depois é descartada. É só olhar para tantas estrelas da TV, é só olharmos para a Cracolândia, é só olharmos para tantas pessoas que tinham tantos talentos e no final terminaram de uma forma tão deprimente. A parte A do versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome. Nós precisamos nos conscientizar. O mundo não gosta de nós. Nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós que somos a coroa da criação de Deus, o projeto de amor de Deus. O mundo gosta daquilo em que nós podemos ser úteis. O mundo quer nos usar. O amor ao mundo é utilitarista. Você tem serventia? Ótimo. Por isso que João diz em 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo não procede de Deus. Né? Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Porém, aquele que faz a vontade do Pai, esse viverá eternamente. Então, quantas pessoas hoje não estão se sentindo verdadeiros bagos de laranja, descartados, jogados fora? O que a sociedade faz com uma moça bonita que se torna uma estrela repentinamente, mas depois que passa a formosura, é abandonada, é jogada de lado? O pecado deforma, o pecado destrói. Provérbios 31, versículo 30, Salomão diz que vã é a graça e a enganosa é a formosura, é passageira. A parte B do versículo 14 diz que houve uma grande fome naquela terra onde aquele menino estava. Quando ele se achou sem nada, o mundo não tinha nada para lhe oferecer. E é exatamente assim. O mundo não tem nada para oferecer àqueles que estão distanciados de Deus. No versículo 15, mostra que sem opção, aquele menino foi parar no chiqueiro, foi cuidar de porcos. Esse é o grande propósito do inimigo. No chiqueiro não há pão, no chiqueiro não há cheiro, no chiqueiro não há alegria, no chiqueiro não há dignidade. No chiqueiro há fome, fome de princípios, fome de valores, fome de regras, fome de limites. Há também fome de proteção. Era isso, esse conflito existencial que estava passando na cabeça daquele menino. No versículo 16 diz que aquele rapaz, naquela fome extrema, desejava o mínimo. Ele desejava apenas alimento. Mas diz Jesus no versículo 16 que nem o mínimo ele tinha e ninguém lhe dava nada. Aos poucos, ele foi perdendo tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu a dignidade. Em casa ele tinha tudo, agora era um empregado. Meus queridos irmãos,
enquanto não nos apropriarmos de nossa cidadania celestial. Ou seja, somos aceitos, somos incluídos. O mundo só nos aceita por nossos méritos. No mundo prevalece a meritocracia. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos de nobre nascimento que foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas débeis desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para reduzir a nada aquelas que presumem ser alguma coisa. A parte B do versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada. Mas graças a Deus que o patrão não concedeu o seu desejo. Jesus disse que ele desejava alimentar-se das alfarrobas, ou seja, da lavagem que vinha para os porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Talvez assim ele tivesse condicionado aquela vida miserável. Do contrário, teria envelhecido comendo alfarrobas. É isso que o inimigo quer, nos ver com a nossa dignidade totalmente destruída, nos ver com a nossa autoestima lá embaixo. Mas naquele momento, o menino recordou-se do amor do Pai. Meus irmãos, a nossa principal missão é, como cristãos, anunciar às pessoas o amor do Pai em relação a elas. Elas precisam saber que são amadas. Talvez assim desperte alguém. Deus foi capaz de fazer o seu filho pecado só para dizer: você é amado. Deus nos ama. Cada batida do nosso coração é Deus dizendo: você é amado, eu te amo. Nosso coração dá em média 70 batidas por minuto. 70 vezes 60 significa 4.200 batidas por hora. 4.200 vezes 24 significa 100.800 batidas por dia. E cada batida do nosso coração, o Senhor está a nos dizer: você é amado, eu amo você. Nós precisamos dizer isso aos drogados, aos bêbados, às pessoas que se acham na condição do pródigo, sem dignidade, com a autoestima lá embaixo, desprovido de qualquer valor social. A certeza desse amor é a única opção para resgatar alguém do chiqueiro da destruição de dignidade. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus providenciou para eles roupa de pele, para lhes dar a dignidade que as folhas de figueira, providenciadas por eles próprios, não podia dar. O pai do filho pródigo começou a preparar a restituição da dignidade do seu filho no dia em que o filho saiu da sua casa. O filho se afastava dos pais, mas o pai não se afastou do filho. Não se pode tirar do coração aquilo que nós amamos. A descrição da ternura desse pai é algo incrível. É só imaginarmos, aquele pai sabia as medidas em detalhe daquele menino, as medidas da roupa, as medidas do calçado. O pai não ficou apenas no discurso, ele arregaçou as mangas. O pai foi preparar a volta daquele filho. Era o filho se distanciando e o pai preparando aqui o retorno dele. É por isso que mesmo em pecado, o nosso coração continua batendo. Mesmo distante de Deus, o nosso coração continua batendo. As nossas unhas continuam crescendo. O nosso cabelo continua crescendo. Isso significa que o Pai está preparando a nossa volta. E o Pai preparou 4 coisas interessantíssimas. Roupas significa que foi mais de uma. Ele sabia que aquele filho ia perder tudo. Roupas, sapatos, anel, um novilho preparado. Tudo que o filho encontrou foi o pai que preparou. Ele levou tudo. O filho, quando foi embora, levou tudo. O pai ficou preparando aqui para o seu retorno. Sandálias. O pai queria revestir por baixo também aquele menino.
anel, como o pai sabia a medida do dedo. É muito amor. O anel tinha um brasão que significava o direito de filho, o direito de membro daquela família. O anel que o Senhor prepara para nós é o sangue da nova e eterna aliança, para nos dizer que nós fazemos parte desse novo pacto, do plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai preparou um novilho cevado, que significa aquele que foi preparado, um novilho com a carne macia, um novilho com a carne saborosa, para que a festa tivesse um sentido real. Dos versículos 17 a 19, Jesus disse que aquele menino lá no chiqueiro do porco caiu em si. Caiu em si significa o tombo que eleva, a queda que eleva a pessoa. Ele caiu em si e ensaiou um discurso para voltar. Ele caiu em si não por causa da fome que estava passando. Haja vista, tem tanta gente com fome e não volta para a casa do Pai. Ele caiu em si não porque perdeu tudo. Tantos perdem tudo e não voltam para o Pai. Ele caiu em si não porque estava doente. Há tantas pessoas padecendo que não querem voltar para o Pai. O que o fez cair em si? Será que foi seu estado depressivo? Também não. O que fez aquele jovem cair em si foi o fato de recordar-se quem era o seu pai. Na casa de meu pai há pão com fartura. Ele sentiu falta do cheiro do pai. Na casa de meu pai há alegria. E o versículo 20 diz que ele levantou-se e dirigiu-se rumo à casa do pai.